Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o Pegadas. Dessa vez eu trouxe aqui a minha irmã, Kátia. Eu sou dessas, eu envolvo família mesmo. Só que tem um motivo muito especial para eu ter chamado ela. Normalmente, quando eu chamo o pessoal para vir aqui contar as histórias, eu deixo livre, né? Eu falo, olha, só explico como que é o quadro e deixo livre para as pessoas contarem a história que vier no coração. Mas nesse caso, eu confesso que dessa vez teve uma influenciazinha minha, eu dei uma cutucada, falei, olha, aquela história seria legal você contar. Então eu dei um empurrãozinho ali na escolha da história. Por quê? Porque é uma história que realmente vale a pena. Eu acho que é uma história que mexeu com todo mundo da família quando aconteceu. É uma história muito bonita e eu acho que pode também mexer com quem está assistindo aqui agora. É uma história muito, muito bonita mesmo. Então, eu já vou jogar aqui a bola para ela, te convido a assistir até o final. E, Kátia, manda aí a história, a baita pegada que você tem para falar aí. Oi, eu sou a Kátia, irmã da Cauana, como ela já disse, e a minha história é sobre a minha filha, a Camila. Ela, quando era pequenininha, ela começou a ter um desconforto sempre que ela terminava de comer. Sempre depois que ela comia, ela falava, mãe, estou sentindo vontade de vomitar. E foi indo, melhorava, a gente levou ela num gasto, né? E aí deu remédio para azia, não resolveu, deu remédio para refluxo, não resolveu, né? Várias outras tentativas e nada, e ela não melhorava. Aí o médico falou, mãe, vamos ter que fazer uma endoscopia para ver o que está acontecendo, né? Aí falei, tranquilo, né? Eu já fiz endoscopia, sei como é que é chato, mas beleza, vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer. Uhum. Aí a gente marcou lá no hospital infantil. Quando a gente, um pouquinho antes do procedimento, o anestesista veio falar com a gente. Aí ele informou que seria feito com anestesia geral, porque como é criança, para não ter perigo de se mexer e tal, anestesia geral, ventilação mecânica, aí eu fiquei apavorada, né? Sim. Porque daí já é uma coisa mais agressiva, já é bem diferente do que com um adulto. Aí eu falei, não vai fazer. Aí a gente desmarcou e saiu, foi embora. Eu falei, eu vou procurar uma segunda opinião. Aí fomos em outros médicos e era sempre, não, mãe, tem que fazer endoscopia, não tem jeito. Tinha e a jeito. gente aflito e em oração, e o Senhor, dá um jeito, Senhor, que ela pare de sentir isso, que não precise fazer esse procedimento. E, né, foi um momento assim de muita aflição. Mas ela não melhorava e a gente já estava preocupado porque, né, não sabia o que era. Além da preocupação do medo desse procedimento, tinha o medo do resultado do exame. Sim, se é algo grave, né? Exatamente. Aí não teve jeito, teve que fazer mesmo. Aí a gente marcou a endoscopia, foi no dia marcado lá. Aí já no quarto deram um remedinho lá para ela ficar meio dopada, ela ficou totalmente dopada. Aí ela, depois, logo acabou de tomar, já tentava levantar a cabecinha assim do travesseiro e caía de novo. E aí as lágrimas dela escorriam assim no rosto. Aí ela estava com quantos já... anos mesmo, Kátia? devia ter uns 5, 6 aninhos. Bem pequenininha, né? Pequenininha. E aí aquilo me apertou o coração e eu já comecei a chorar dali e não parava mais. Aí ela foi para o centro cirúrgico e eu muito aflita ali, muito nervosa. Daí a gente foi até a capelinha do hospital. E ali eu chorava muito, meu marido, o Alexandre, também. A gente muito aflito, muito assim, nervoso, né, com a situação ali. E, de repente, apareceu um senhor ali na capelinha, né? Chegou, ficou em pé ali do lado do altar e começou a rezar em voz alta, começou a conversar com Deus em voz alta. Só que as coisas que ele falava para Deus tinha muito a ver com a gente ali, com o que estava acontecendo com a gente. E era palavra assim de conforto, e daí eu... Você não se lembra as palavras que ele usou? Exatamente não, mas eu sei que foram palavras assim que eu fui escutando
e foi me dando um conforto, foi me dando um alívio, eu parei de chorar. E estavam Na só hora vocês que dois na capela, né? só nós dois, e daí entrou esse senhor, e na hora que ele começou a falar, assim, eu olhei pro meu marido, assim, ele estava olhando para mim também, da mesma forma, assustado, como, falou assim, nossa, mas é muito pra gente isso. E assim, a gente não conhece o cara, então ele não Uhum. sabia da nossa história, né? E aí aquilo foi acalmando, por incrível que pareça. Eu estava Olha. muito nervosa e foi me acalmando, eu fui ficando mais calma, eu parei de chorar. E aí depois ele veio conversar com a gente. Daí ele disse que ele tinha uma filha que estava internada ali há muito tempo já, e ele sempre ia ali na capelinha e tal. Aí a gente voltou para o quarto, a gente pegou o elevador junto com esse senhor. Na hora de descer, ele, não, eu né, não quis descer ali, que ia no outro andar. Bom, a gente desceu, esperando ali, né, aquela tensão, né, preocupação, porque demora, né, para até vir uma, É né, liberar tudo, né? do centro cirúrgico. Aí, enquanto eu estava ali, naquele momento também de expectativa, de tensão, recebi uma mensagem da tia Creuza lá de Cornélio, né? Uhum. Ela estava em oração também, toda a família em oração. E ela falou, Kátia, olha, esse é o evangelho do dia. E ela me passou um versículo do evangelho, que era de Mateus 15, 28, que fala, mulher, grande é a tua fé, Olha. que seja feito como tu desejas. E sua filha ficou curada. Esse evangelho. Então, imagina, né? Naquele momento, Até minha arrepia, né, filha de fez ouvir uma coisa cirúrgico, dessa. eu fico emocionada cada vez que eu lembro, e eu senti que aquilo era Deus falando, eu estou cuidando de você, estou Fica aqui, eu estou calma. te ouvindo, eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo, né? Eu senti que era um recadinho dele. Aí logo depois ela veio para o quarto, e aí a gente, né, já deu aquela, né, calma, tal, graças a Deus, o medo que a gente tinha da anestesia, né, passou, e aí a gente se lembrou do senhor, né, conversando, nossa, ele foi tão bom Aí pra que foi cair a gente, ficha, lembrar aí do que foi cara. cair a ficha, a gente falou, nossa, né, conversando, a gente estava tão aflito, estava tão nervoso, um momento ali tão de aflição, né, e aquele senhor veio, e a gente começou a falar, e aquele senhor, né, mas escuta, aí a gente parou para pensar, a filha dele estava internada. Então, o andar que as crianças ficam internadas é onde a gente desceu. Ele não desceu, não quis descer junto com a gente. E era o último andar. Então, se ele tivesse que fazer alguma coisa em outro andar, administrativo, alguma coisa, ele ia Era lá descer embaixo. antes. Era lá embaixo, era antes da gente. Então, para onde que ele ia? Que andar que ele ia, né? E a gente não viu mais esse senhor. Então, desde então, a gente chama ele de anjo. Porque para a gente, assim, independente de ser um ser humano que estava lá como instrumento de Deus na hora certa, no momento certo, ali falando para a gente, ou até mesmo um ser celeste que veio ali para acalmar naquele momento que a gente estava muito nervoso, Uhum. para a gente não importa, ele foi um anjo. E a gente chama ele de anjo e deixou essa pegada, que eu não vou esquecer nunca, do que ele fez. Ele foi muito importante naquele momento para mim, porque eu estava muito aflita, e deixou essa marca, sabe? E vocês nem cruzaram com ele mais, né? Nem nada, assim, nem Não, de ver de só longe, nem ali, nada. Sumiu só ali, mesmo. sumiu mesmo. E daí depois veio o resultado da Camila, era alergia a algum alimento. Então era uma coisa assim, podia ter muito, não Podia dava ser para qualquer saber o que coisa. era, qualquer coisa, um corante, um ingrediente. Então, ia ter que começar a fazer vários exames, aqueles de agulhinha, para testar do que era alérgico e Até tal. achar, né, o que que era. Isso, para criança é chato, né? Mas ela teria que fazer, né? Se diante de muita oração, a família toda orando, a avó trazendo os comprimidinhos lá do Frei Galvão, e joelho no chão. E antes da gente começar esses testes, esses procedimentos, ela parou de sentir a vontade de vomitar. Do Não sentiu nada. mais, do nada, né? Parou e melhorou.
Então, assim, a Nem chegou lição que a eu tirei... precisar fazer, né, os exames, então. Não, a gente nem precisou fazer os exames. A gente, antes de começar a fazer o teste, a gente estava em muita oração, né? E, inclusive, tem, né, a pílula do Frei Galvão, ela chegou a tomar Sim. também, mas foi muito rápido, porque antes a gente já descobriu o resultado, a gente já ia começar a fazer Aham. os testes, mas ela não precisou, ela não Olha. parou de sentir. Então, a lição que eu tirei disso é que quando a gente está em provação, quando a gente clama por Deus, clama o nome de Jesus, ele atende. Quando a gente pede socorro, ele atende. Com certeza, ele vai atender o seu pedido, mas não da maneira que você quer, mas da maneira que você precisa. Então, porque eu precisava, eu pedia a cura da minha filha, mas sem que ela precisasse passar pela Uhum. anestesia Sem geral, sem dor, sem endoscopia. nada, Eu sem queria um passe de sofrimento. mágica. Ó, quero que ela curada, mas não é assim. Eu precisava passar por essa experiência com o anjo, eu precisava receber o recadinho de Deus que eu estou aqui para fortalecer a minha fé, para saber, né? Para ele falar, eu estou aqui, né? E, e ela foi curada. E Eu, ela eu curou. fui atendida, mas da maneira que eu precisava da graça, né? Eu recebi a graça, Sim. mas da maneira que eu precisava, não da maneira que eu queria, Tinha que né? passar por tudo isso, Tinha não que tinha passar como por tudo pular. isso. De repente, por algum motivo, eu tinha que passar para fortalecer a minha fé, de repente, até para Exatamente. estar passando para alguém agora essa experiência, né? Então, E a é muito lição que eu... humano isso, né? A gente tem muito essa coisa de pedir, só que quando a gente pede para que seja a vontade de Deus, mas sem sofrimento. A gente não quer sofrer, a gente não quer passar por É, dificuldades, né? A gente quer pular essa etapa. exatamente. Mas, É, igual nesse caso, se você não tivesse passado por esse sofrimento de. Porque eu acho assim, bom, eu não sou mãe, né? Mas eu imagino, só quem é mãe entende o que é ver a filha ali naquele estado que a Camila estava, sem conseguir se mexer, ver ela chorando, ver ela passando por tudo aquilo, é uma dor absurda ali no coração. Então, você quer pular essa etapa, você não quer passar isso. É um sofrimento para a é, pessoa, ali, para a Camila era um sofrimento também, porque se para era. adulto já é uma coisa chata, imagina uma criança de 5 anos, né, passar por isso. Pois é. E é uma dor para quem está assistindo de fora, quem para tá vendo Nossa, isso tudo. foi, Então, e a gente não quer isso, a gente quer, não, quero pular essa etapa, eu quero conseguir a graça, mas eu não quero sofrer, né? E não, e se de repente, se você não tivesse passado por essa aprovação, né, por esse momento ali de angústia, teria, não que não tivesse recebido a graça, né, mas eu acho que seria muito diferente, né, o aprendizado ia ser outro, assim, não teria, como você falou, fortalecido a fé, né, e precisou do sofrimento, exatamente. precisou derramar lágrima para fortalecer. Exatamente. E assim, eu me senti tão querida com tanto com a experiência do anjo ali, né, falando ali com a gente, como o recadinho, porque para mim foi um recadinho de Deus, para mim, aquele Sim, evangelho do dia foi para mim. Então eu me senti tão acolhida, tão querida ali. Então eu acho que eu precisava passar por essa situação assim de acolhimento, né? Eu senti que ele me ama muito, que ele está me ouvindo, estou aqui, calma, estou tomando conta, eu estou, uhum. né? E às Deixa vezes na hora do comigo. desespero a gente não escuta, né? Porque na verdade ele tá falando o tempo todo, só que ali, na hora da angústia, na hora de querer ver ela ficar bem logo, de repente ele já estava É, falando com você faz tempo e e você eu não não estava sabia ouvindo. Então ele precisou falar, também. ele deve ter parado e falado assim: ai, o que eu vou fazer para essa menina prestar atenção que eu tô atendendo ela? Então aí se usou de É, outras pessoas, né? Porque na hora do desespero a gente meio que tampa um pouco o ouvido. E eu acho que fica até uma segunda lição que eu acho que fica é de como que Deus age no simples, porque a gente tem muito aquela mania de ficar esperando o extraordinário, né? Eu até brinco que às vezes na hora do desespero a gente espera que abre uma nuvem lá em cima, vem uma voz de trovão e Deus dá a resposta para que a gente procura. E não, é muito simples. Ele usou de uma pessoa para falar uma passagem, usou de uma pessoa que a gente nem sabe se é pessoa mesmo, ou se de repente desceu literalmente um anjo. De repente ele estava é, querendo falar tanto com você, falar, deixa eu usar uma coisa mais brusca, que ela não está me ouvindo. deixa eu E dar um aí esse cara chacoalhão. passou ali, realmente para cruzar com o caminho de vocês e falar, ó, vocês vão ser atendidos.
Então, assim, e é uma coisa muito simples. Então, imagina quantas vezes no nosso dia a dia Deus não usa desse tipo de coisa, né, de pessoas, de situações simples, só que a gente fica esperando coisa tão extraordinária, tão absurda, fora da realidade, do comum, e não É, percebe, né? Então, olha como que fez, que eu acho que também é uma coisa que só você, o Alexandre, sabe o quanto que acalentou o coração ouvir aquele cara, né? O quanto que nossa, acalmou. foi muito importante para a gente naquele momento. Foi a pessoa certa, no momento certo, era o que a gente estava precisando ali, era de um conforto mesmo. A gente estava bem apavorado, bem desesperado. Chega a ser um Então, tapa na cara, né? Porque eu falo assim, a gente leva uns tapas na cara de Deus de vez em quando, porque a gente às vezes até briga, né? Ah, você não tá me ouvindo, poxa, mas por que você tá deixando passar por essa situação? E aí, quando acontece uma coisa dessa assim, você fala, poxa vida, ele tá ouvindo sim, eu que não tô ouvindo. Então, bem isso. vai ter de um tapa na cara, assim. E a gente tem muita pressa, né? A gente pede, a gente É, quer, pede agora, terminou a oração, mas cadê? Cadê a graça? Eu quero não agora, foi? Senhor, Você não estava agora. ouvindo? Eu vou ter que gritar, vou ter que falar mais alto? Você não escutou? Tem que, é porque quando a gente está passando Exatamente. por uma aprovação, realmente é difícil, ainda mais com filho, né? É muito Uhum. difícil da gente ter paciência, né? Mas tem que fortalecer a fé mesmo, porque é o tempo de Deus, ele está tomando conta, ele vai cuidar, com certeza ele vai E, fazer o melhor. e uma coisa engraçada ali também, que pelo que você falou, parece que esse cara ele estava bem calmo, né? Tava Ele sereno, estava sereno. sereno. E ele mencionou que ele também tinha uma filha, né? É, Então, assim, fica até essa calma dele, fala, nossa, né? Às vezes você até para pensar, mas o cara também tá ali com uma filha e ele tá assim, calmo e ainda tá me acalmando? Como assim, né? Então bem, ele não tava chorando nem nada, pelo que você conta, né? Ele tava não, tava bem sereno, tava bem calmo. tranquilão, tranquilão. Foi, foi assim, muito bonito, muito inacreditável. Foi extraordinário, mas uma forma Extraordinário. simples, de um jeito E, simples, não foi nada daquele exatamente. absurdo. Tanto é que hoje, gente, a Camila está com 16 anos, já faz muitos anos, ela tinha 5, então ela era muito novinha. Então, imagina, até hoje a história ficou. Lembra desse cara, lembra da história toda, da passagem, ficou a passagem que recebeu do Evangelho do Dia, ficou as palavras desse cara. Então, assim, como que realmente Deus usa de situações simples, de pessoas, e eu acho que também a gente pode pensar um pouco em como que a responsabilidade que a gente tem quando a gente cruza o caminho de outra pessoa, né? Sim, Porque esse cara, acho que ele a gente não sabe nem onde ele está hoje, mas ele nem faz ideia essa pequena passagem na vida de vocês, o quanto que marcou. a pegada que ele Então, deixou. que pegada que ele deixou, que marcou até nos dias de hoje. Então, como que a gente tem uma responsabilidade grande, porque a gente cruza com o caminho de outras pessoas sempre, a gente está sempre, nosso caminho estão sempre cruzando, e a responsabilidade que a gente tem com isso, É, porque esse cara poderia simplesmente, se fosse um cara que tivesse chego ali de uma forma bruta, grosso, né, e sem nenhuma empatia pela dor de vocês, nem nada. Poderia ter visto vocês chorando e só se importar com a filha dele ali, não tá nem ligando, tem gente chorando, não quero saber. Então, assim, também ia deixar uma pegada, mas deixaria uma pegada ruim, é, né? Então a gente tem muita responsabilidade quando o nosso caminho cruza com o caminho de outra exatamente. pessoa, né? Então eu acho que não foi só uma, né? Foram várias lições Foi. que ficou aí, né? E hoje, lembrando, Kátia, como é que fica, assim, o sentimento de lembrar essa história hoje? Gratidão. Gratidão por Deus ter tanta misericórdia da gente, porque a gente tem pressa, a gente cobra, a gente não tem paciência, né? E mesmo assim ele cuida e tá ali cuidando e tá acalmando e tá
né, de maneira simples ali, nos pequenos detalhes, está ali acolhendo. Então, é gratidão. É o sentimento, assim, que ficou, muita gratidão. Perceber mesmo como a gente é pequeno, né? É, Diante dele. como é lindo o Foi amor muito dele legal. pela gente. Muito legal ouvir de novo, né? Porque como eu já conhecia a história, mas ouvir de novo, assim, é muito bom mesmo, para a gente fazer a gente refletir. E eu espero que vocês que estão aí assistindo também tenham deixado essa pegada, porque eu achei muito legal trazer essa história, porque essa situação é uma situação que provavelmente alguém que está aí assistindo está passando também por uma situação parecida, mas você não precisa estar passando literalmente por essa situação de ter alguém ali enfermo, mas procura refletir, porque em alguma situação da sua vida que você está passando hoje, que gera esse mesmo sentimento, que gera algo assim semelhante, e de repente você está nessa mesma situação que eles estavam, de desespero, de achar que não está ouvindo, que Deus não está ouvindo suas orações, vai que de repente não passou um anjo desse também por você, vai que você não recebeu algum sinal e não está nem percebendo, né? Então é uma história que eu achei muito legal de contar. Eu espero que quem está assistindo possa refletir sobre a sua própria história, sobre o seu atual momento, sobre refletir sobre tantas vezes que às vezes a gente reclama, a gente acha que não está sendo atendido, então que possa ter deixado uma pegada em você também que está assistindo. Obrigada por ter partilhado, Kátia, porque eu sei que você não gosta muito dessas coisas. É inédito, esse daqui quem me conhece sabe que eu sou muito tímida, eu, né, não gosto de aparecer assim de jeito nenhum, mas aí é que está Deus, né? Quando você me fez o convite, eu sou super tímida, não gosto de aparecer, mas eu me senti tocada, eu senti a necessidade de passar esse testemunho, porque, como você disse, de repente tem alguém precisando ouvir isso, né? Exatamente. Então, é Deus agindo mesmo, né? Olha, inédito, não apareço nunca, mas dessa vez eu me senti tocada para passar para vocês essa pegada. É porque vai deixar marca em alguém também que vai estar ouvindo. Obrigada de novo por ter participado. E eu espero que vocês aí tenham gostado. Compartilhem depois aqui, deixem um recado, falem o que vocês acharam da história. Um abraço, beijão e até a próxima.